Como que você avalia a participação do Neymar no jogo, ele que entrou no segundo tempo? Foi importante para a classificação, mais uma atuação discreta dele, apesar da assistência, jogador que foi muito marcado, e é natural que isso aconteça, muito provocado também pelos jogadores da equipe do Clube do Remo. Vamos lembrar, né, Edu? Acho que condiciona muito o jogo também a expulsão do Marlon ainda no primeiro tempo. Uma expulsão que para mim foi uma expulsão equivocada, mas que o Remo conseguiu se ajustar defensivamente, oferecer poucos espaços, e quando o Neymar entra no intervalo, é para jogar entre linhas mesmo, entre essa linha de 4 jogadores de defesa e uma segunda linha de 4, né, um time que se defendeu no 4-4-1, jogando ali preso nessa marcação, sofrendo de novo, né, muitas faltas, o que é natural. Quando ele recebe uma bola em profundidade pela ponta esquerda, e ele conhece muito bem porque começou ali, né? Apareceu muito bem na ponta esquerda, como a gente viu no gol, para ganhar na velocidade. O que é importante, inclusive, para o próprio time do Santos, né? Ter Neymar também atacando profundidade com velocidade. Estava mais descansado, é verdade, por ter entrado no intervalo. E aí ter dado a assistência para o gol do Rony. A gente está vendo como ele ganha do Zé Wellison, né? O Zé Wellison teve que fazer o papel de zagueiro com a expulsão do Marlon, as trocas feitas ali durante o jogo pelo técnico Léo Condé. E Neymar ganha na velocidade. Primeiro ganha a bola, né, na disputa, ganha na velocidade, olha para dentro da área, encontra o Rony para marcar. O Rony que, além de ter marcado mais um gol na temporada e tem desencantado, ele que também entrou, né, no segundo tempo, porque o Gabigol começou como titular. Além de ter marcado contra o seu clube, o clube que o revelou, Edu, ainda estava com o nome Rony Rústico atrás da camisa. E aí, o Rony Rústico, dos velhos tempos, acabou sendo importante dentro da área para poder marcar o gol da classificação do Santos, com assistência do Neymar, que ele é o jogador para isso, né? É o jogador também da criatividade. E lembrou também o Neymar da arrancada, o Neymar do 1 contra 1, de entrar na área e encontrar um companheiro, passando por um adversário para poder finalizar e fazer o gol. Foi o que aconteceu no gol do Santos. O estádio do Mangueirão é uma beleza, né? Muito bonito, mas o gramado estava ruim, os jogadores escorregando muito, né? Aparentemente, tava bonito. Mas é o seguinte, o que eu ia falar, o time azulino faz uma boa campanha, né? Se despede, então, da Copa do Brasil, mas assim, com Aleph Manga, com Pikachu não conseguindo atacar muito, por causa da expulsão do Marlon, do capitão da equipe, né? A gente vai falar sobre isso já já com o Carlos Eugênio Simon, mas a gente tem aí números dessa partida pra gente aqui na tela do Sport Center. Olha só, o Remo com 31%, o Santos com 69%, finalizações 16-12, vantagem do Santos também, finalizações no alvo 5-3, vantagem do Peixe, grandes chances 4-2. Vantagem do Santos também em gols esperados, 1,32 para o Santos e 0,65 para o Remo. Ações na área rival, 27 contra 15. Então, o Peixe classificado na Copa do Brasil, com vantagem nos números. Sim, se fosse uma luta de boxe nos pontos, o Santos ganharia com justiça, mas eu queria destacar isso, né? A torcida do Remo presente, fazendo aquela festa que a gente conhece, que faz no Belém do Pará, em Belém do Pará, eliminando o Bahia, um forte time do futebol nacional. O Remo ficou impedido por causa da situação de jogar também, mas tentou jogar mesmo assim, meteu bola na trave e tudo, né? Sai de cabeça erguida o Remo, Elton. Sim, a gente lembra que o Léo Condé ele mexeu na equipe quando o Marlon foi expulso para jogar no 4-4-1 recuando o Zé Wellison, e só fez a primeira substituição já aos 20 do segundo tempo, quando ele colocou o Gabriel Tagliari no lugar do Jajá, justamente para o time ter um pouco mais de força para recuperar e acelerar o jogo. Então foi um time que já tem esse comportamento defensivo bem definido, com 11, com 10 jogadores, é lógico que isso se acentua um pouco mais. Foi uma equipe que ofereceu menos espaços para o Santos jogar em transição. Curioso que o gol do Santos sai dessa forma, justamente porque foi um Remo que tentou se arriscar um pouco mais para fazer o gol que poderia garantir a classificação. E vamos lá, né, Edu? Mesmo com um a menos, foi um time, a gente viu os números, mesmo com um a menos, foi um time que conseguia ter esse jogo de velocidade, de transição rápida, e finalizou 12 vezes na partida.
Se a gente olhar só o segundo tempo, é verdade que o time teve que se adequar muito também pelo gramado mais pesado, e aí a gente tem que colocar isso na conta que a gente está falando de Belém do Pará, né, gente? A gente está falando da região amazônica, a gente está falando de um local que o volume de chuva é absurdo, é muito grande, é natural, faz parte do dia a dia do paraense. Então, não tem gramado que suporte chover todos os dias e, obviamente, um estádio aberto vai receber essa água todos os dias. E mesmo assim ainda suporta, de longe, um gramado melhor do que foi anos atrás. Então, ainda assim, um gramado que suportou esse volume de chuvas e que suporta, né? Mas tem talvez ali o gramado é um pouco mais pesado, fica escorregadio, mas é natural e faz parte da nossa geografia. Mas foi um time que conseguiu, Edu, ser muito resiliente e tem sido assim na temporada, né? Porque é uma equipe que busca uma recuperação no Campeonato Brasileiro, assim como o próprio Santos, né? Dentro da competição nacional de pontos corridos. Poderia ter se classificado para a próxima fase se conseguisse levar para os pênaltis, porque é uma equipe que depois sentiu que era dessa forma que tinha que jogar, mas quando se arriscou um pouco mais, ofereceu espaço justamente para um time que sabe muito bem fazer esse jogo de transição. Tem um bate-cabeça ali também, uma indefinição na marcação. Ele vai no 1 contra 1, Neymar, e consegue dar assistência para o Rony. Mas sai de cabeça erguida, é um time que agora vai se concentrar no Campeonato Brasileiro com grandes chances de permanência. É um time que tem potencial e tem um treinador competente. Acho até subestimado. É competente e pode sim deixar o Remo na primeira divisão, que é o objetivo principal, né, da equipe paraense nessa temporada. Bom, então o Neymar decisivo, fez a jogada do único gol. Vamos dar uma olhada em números dessa partida no Mangueirão. Pegou o avião, hoje cedo, aviãozinho deve ser confortável, vai tranquilinho no sofá, vai relaxando, internet, usando ali, falando com quem quiser, assistindo um filminho, vai saber o que fez Neymar. Se der uma cochilada, quem sabe? Mas voou bem, voou tranquilo. Assim como o Elton Serra sempre voa, faz voos bem tranquilos quando vem de Salvador para São Paulo. Assistências, a única do jogo. Teve uma finalização, foi o terceiro na partida, 3 chances criadas. Aí você vê como ele é primeiro em tudo, né? 48 ações com bola, dribles tentados 5, uma boa nota no algoritmo Data ESPN, 6.26. Lembrando aí que o ranking, que a gente está vendo, esses valores em vermelho, desde a entrada dele no intervalo, né? Ele entra ao lado do R. Rústico, como estava na camisa do Rony, e também do William Arão. Mudanças para colocar o Santos ali um pouco mais experiente em campo e o talento do Neymar, né? Então, acabou sendo importante. Agora, Elton, você sempre bate nisso, nessa tecla, né? Que o Santos procura o Neymar. O Santos muda o jeito de jogar do primeiro para o segundo tempo com a entrada dele? Muda. A gente tem que lembrar que o meio-campo do Santos foi um meio-campo bem mexido pelo Cuca. Ele começou com o João Schmidt como titular, né, recuperando espaço ao lado do Oliva. E aí uma linha de 3 à frente, o Bom Tempo, que tem sido importantíssimo, né, nesse momento do Santos. Um garoto que faz muita diferença, mas que hoje não foi tão bem assim. O Cavalheiro, que é um jogador que funciona como o meia-ponta, muitas vezes, mas jogando mais por dentro nessa formação de um 4-2-3-1. Ele que consegue expulsar o Marlon. Que também não foi bem pelo lado esquerdo, né? E o Gabriel, que era a referência. Quando o Neymar entra no jogo, a gente percebe que o time ele entra no lugar do Gabriel Bom Tempo, então muda um pouco porque o Bom Tempo ele fica mais aberto pelo lado direito, o Neymar tem muito mais liberdade de circulação, até por ter um jogador a mais, precisava desse jogador para circular entre linhas. Entra o William Arão no lugar de João Schmidt, que é um cara que funciona muitas vezes com o terceiro zagueiro para liberar os 2 laterais. E entrou também o Rony, que no lugar do Gabriel funciona melhor. O Rony não é um atacante de área. O Rony é um jogador de movimentação, ou seja, o Santos passou a ter 2 caras que se movimentavam entre linhas para tentar abrir essa defesa do Remo. Algumas oportunidades aconteceram antes do gol, mas a entrada do Neymar foi justamente para isso, para fazer o time balançar mais a defesa do Remo. Conseguiu em alguns momentos, Edu. Então foi importante sim, até pelo contexto do jogo, o Santos estar fora de casa, enfrentando um adversário que até se atirava para o ataque, mas depois que ficou com 1 a menos, teve que se retrair. Ter um jogador como o Neymar descansado, próximo da área
e com essa movimentação de dentro para fora para tentar abrir essa defesa, isso funcionou até determinados momentos do jogo em que o Remo até se defendia muito bem. Mas, repito, tentou se atirar um pouquinho mais, tentou ganhar um pouquinho mais de campo, ofereceu espaços para jogadores que conseguem ser decisivos, como o camisa 10 santista. Ele é decisivo, a gente sabe disso, e por isso também que o Pikachu tentou a substituição, né? Tentou forçar uma substituição, fazendo sinal para o banco de reservas no momento, e até o jogador foi se aquecer para entrar no lugar do Neymar, mas acabou voltando para campo e sendo decisivo. Como eu disse, daqui a pouquinho o Simon chega para falar das polêmicas de arbitragem, da expulsão do Marlon. Já adianto que eu acho que foi correto. Rapidinho, Elton, foi correta na sua opinião? Eu acho que teve um pouquinho de exagero. Porque a dúvida é se ele tinha liberdade para fazer o gol, se ele teria liberdade de fazer o gol ou não. Se teria um zagueiro chegando ali na cobertura, né? Me parece que não havia essa cobertura. Para você, sim. Para mim era um lance para cartão amarelo. Bom, mas o Leonel Pico também poderia ter sido expulso, que dá um pontapé na barriga do Gabriel Barbosa, né? E eu tenho convicção que o Daronco não expulsou porque já havia expulsado um jogador do Remo, porque é agressão, né? Um chute na barriga, o cara deitado levanta o pé. Enfim, daqui a pouco a gente fala